Cara, eu tava pensando aqui como é que é solitário o caminho da riqueza, da expansão da consciência. Como que nesse processo de crescimento, autodesenvolvimento e aperfeiçoamento pessoal, a gente acaba deixando muitas coisas para trás. Por exemplo, velhas amizades, companhias de pessoas, hábitos que a gente antes achava interessante. Porque tem as fases, né, do crescimento, do amadurecimento. E quando a gente sai da primeira fase e entra na segunda, é diferente, porque geralmente, né, tudo aquilo que é novo, desconhecido, tende a ser diferente. Por exemplo, quando eu comecei a ler livro, eu comecei de pouquinho em pouquinho, depois tô melhorando. Tem um versículo da Bíblia que diz que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Então, às vezes, ela não é agradável logo de início, mas ela é boa. É que nem um hábito novo quando a gente começa. Pode até não ser bom no começo, por exemplo, criança, né, que não gosta de geralmente comer brócolis, comidas saudáveis de adulto, e começa no início, tem uma dificuldade maior para conseguir digerir, para se adaptar. Tem uma frase que eu gosto muito da Lana Carolina, que ela diz: bom você se torna, mediante a prática repetida, a prática deliberada. Quanto mais a gente faz, melhor a gente fica. E é como se fosse isso. É, eu não sei muito bem como é que na verdade, eu estou aprendendo a lidar com um pouco mais de solitude, digamos assim, porque são poucas pessoas que conseguem acompanhar a profundidade de quem é profundo. Tem assuntos, tem níveis de assuntos que você vai conversar com alguém, a pessoa não tem tal repertório, é como se, sabe quando a pessoa só repete aquilo que ela ouviu? É como se a pessoa tem toda uma vida que ela viveu, só que ela não tirou aprendizados dessa vida e ela ouve coisas de outras pessoas e simplesmente replica. Sabe aquelas jargões, como você disse, aqueles jargões? Tipo, aquelas frases que o pessoal geralmente diz. Não tem aquela criação, é só reação, reprodução. E quando a gente fica um tempo mais a sós com nós mesmos e pensando, refletindo na vida, respondendo as nossas próprias perguntas, as perguntas que a gente tem. Por exemplo, quem nunca se perguntou qual que é o sentido da vida, qual que é o propósito da nossa vida, o que que é as coisas, sabe? Pergunta simples, o que é? O que que é isso? Por exemplo, eu tô aqui no Rio, ó, tem uns patinhos ali, não sei se dá pra ver. Que nem uma criança, tipo, o que que é isso? É um pato. O que que é um pato? É um animal. O que que é um animal? Tem vários tipos de animais, tem categorias diferentes. E sabe quando você vai fazendo pergunta e aprofundando? Tem pessoas que não se aprofundam tanto assim. Perguntam, isso é um animal e beleza, vamos pra próxima. E quando você pergunta pra pessoa, tá, o que que é um animal? Ela não consegue te responder, porque ela não processou isso. Ela tá no nível de superficialidade. E com o tempo, quando a gente fica um pouco mais sozinho com nós mesmos, nós começamos a
fazer umas perguntas interessantes. E quando nós vamos atrás dessas perguntas, porque eu acredito que a maioria das perguntas que nós fazemos, a resposta está dentro de nós, e ou ao mesmo ao nosso derredor, e é só a gente observar que a gente pode tirar essas conclusões. Por exemplo, eu queria saber qual que é o meu propósito de vida. Eu comecei a observar. Salomão diz que foi isso que eu descobri ao comparar uma coisa com outra para descobrir a sua razão de ser. Ou seja, através da comparação, ele descobriu o propósito das coisas. Ele descobriu o propósito das coisas, a razão de ser. E eu comecei a observar a árvore, comecei a observar o corpo humano, até um time de futebol, e eu percebi que toda coisa tem um lugar. Você vê que no coração tem o coração, perdão, no corpo humano tem o coração, tem as mãos pegam, os olhos veem, os ouvidos ouvem. Tudo tem uma identidade, ou seja, um nome. E ao procurar, ao entender, melhor dizendo, a identidade dos outros, eu descobri a minha. Então, eu descobri que o coração faz isso, a mente faz isso faz isso faz isso, tá? Qual membro eu sou na vida real? Porque até a árvore tem os ramos, ó, tô passando aqui por uma árvore, tem os ramos, a árvore tem as plantas, tem as folhas. E tudo isso eu fui pensando, eu fui analisando, eu fui descobrindo e eu fui para a Bíblia. A Bíblia diz que ele diz que a Bíblia nos compara como árvore e membros do corpo de Cristo. E eu descobri que eu sou um membro. Mas por mais que eu tenha entendido isso, eu teria que entender, tá bom, eu sei que eu sou um membro, mas qual membro eu sou? Qual que é o meu lugar na vida? Qual que é o meu propósito? A minha identidade. E eu descobri que, por exemplo, é, na escola, quem que eu era na escola? Geralmente aquele que aprendia mais, ficava mais em silêncio. Eu percebia que eu gostava de me comunicar no sentido de compartilhar informações, de ensinar. Em casa também eu ensinava, gostava de ensinar meu irmão, eu ensinava meus primos. Ou seja, eu tinha esse hábito de ensinar. Na igreja eu cantava, na roda de amigos geralmente eu trazia informações interessantes e eu acabei descobrindo que a minha identidade é nos lugares, inclusive nos desenhos animados. Por exemplo, eu assistia Ben 10, eu queria, se fosse para mim ser qualquer um deles, qual que eu seria? A minha resposta era sempre o mais inteligente. É, por exemplo, fizeram uma pergunta: o que você quer, Matheus? Qualquer coisa que você pudesse pedir. A minha resposta seria a mesma de Salomão. Inclusive fizeram essa pergunta para mim quando era criança. E eu lembro que eu respondi: eu quero ter sabedoria, porque eu pensei, se eu tiver sabedoria, eu vou ter carro, eu vou ter tudo aquilo lá que eles estavam me apresentando. Então, de um jeito ou de outro, tanto o papel que eu desejava, tanto o papel que eu fazia, era um papel de professor, de, de mestre, digamos assim. A Bíblia diz que existem, ora, alguns são mestres, outros são profetas, outros são apóstolos. Eu descobri que a minha identidade era essa, de mestre, de professor. Você vê que todo lugar que eu vou, estou ensinando, estou falando. E depois que eu descobri isso, muita coisa fez sentido, porque o meu temperamento, por exemplo, é um temperamento introspectivo. Ou seja, eu penso bastante, eu, eu a introspecção tá ligada com ser mais para dentro do que para fora. Não no sentido de ser tímido, mas no sentido de, cara, eu tenho o mundo inteiro dentro de mim, sabe? E a partir do momento em que eu desenvolvo esse mundo interno, tanto foi o que eu fiz na solitude, desenvolvi bastante observando as coisas e organizando as informações dentro de mim, tanto para me poder compartilhar aqui agora, e combinou.
combinou com a minha identidade, combinou certinho. A identidade de mestre, a identidade de um professor, alguém que ensina. E eu fui percebendo que existem várias pessoas também que são assim, sabe? Então eu entendi que a nossa identidade, existem várias pessoas que vão ter a mesma identidade que nós, no sentido de título. Tipo, vários professores. Não tem só eu que sou um professor, entendeu? Tem várias pessoas que também são professores. É como se fosse, sabe quando nós estamos num time jogando contra outro? Do mesmo jeito que eu sou goleiro de um time, tem outro goleiro no outro time. E a vida é como se tivesse esses dois lados, sabe? Então, achei interessante isso. Muito interessante. E eu acho que é isso. É, só queria compartilhar isso mesmo. Solitude, aprendizado, crescimento. Tchau, tchau.